Mano Mochin e esse é o nosso quadro sobre mangás aqui no Anime Crazes. Hoje eu vou falar sobre mangás no Japão, como são as publicações lá, e as publicações no Brasil, como são essas adaptações. Aproveita e já senta o mangá no like e se inscreve no canal para acompanhar tudo que a gente tá fazendo. Primeiro a gente tem que lembrar que no Japão a indústria de mangá é gigantesca, muito diferente daqui do Brasil, né, que é quase nula. E o investimento cultural, o investimento de produções culturais no Japão, ele é muito superior também do que é aqui no Brasil. Então essa diferença de cultura, essa diferença de investimento também afeta a indústria de distribuição. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funciona isso aqui no Brasil. Lá no Japão, as obras são publicadas com uma certa periodicidade, então pode ser semanal, mensal, semestral, dependendo da revista e dependendo da obra em si. Esses mangás são publicados na Zashi, que é a palavra literalmente para revista, e eles são publicados, tipo, tem vários, como se fosse um catálogo. Essa revista, ela parece uma lista telefônica, bem grande mesmo, e geralmente no Japão, elas são descartáveis. As pessoas pegam, leem os que elas quiserem, conhecem novos, e depois colocam para reciclagem no dia certo de reciclagem da semana, porque eles têm dias específicos para cada tipo de lixo lá no Japão, mas isso é assunto para outro vídeo. A gente tem aqui no nosso cenário alguns exemplos de Zashi. Essas daqui são todas shoujo, é a Shokomi e a Ribbon. E inclusive as páginas aqui do nosso lindo cenário são retiradas dessas lindas revistas que são para reciclagem, que vão para reciclagem depois. Então elas são, tem várias cores diferentes, né, dá pra ver por aqui, dá pra ver que as páginas são diferentes porque cada cor diferente é uma obra diferente, é um título diferente e é um capítulo curtinho. Quando vocês leem online ou esperam semanalmente, né, um título sair, dá pra ver que ele é mais curto do que o mangá que a gente tem, tipo, do mangá maior que a gente costuma consumir aqui no Brasil. E aí eu vou mostrar pra vocês por quê. As obras que ficam muito famosas aqui na Zashi, elas são serializadas em mangás que se chamam tankobon. Eles fazem em volumes. Então, tipo, Sakura, por exemplo, saiu no Japão, né, na Zashi, saiu na revista Nakayoshi e saiu depois em 12 volumes. Esse daqui, na verdade, é o Clear Card, que tá saindo agora, tá no volume 6 agora no Japão. E esse daqui é a série antiga de Sakura, que inclusive vem com brindes fofos. Então, dependendo, né, da série, ela tem mais números ou menos números, mas elas são serializadas só quando elas fazem bastante sucesso. No Japão, o formato Tanko tem de 160 a 200 páginas e ele tem sempre mais ou menos esse mesmo padrão. Dá pra ver que eu tenho um outro exemplo, que também é shoujo, porque eu adoro shoujo. Dá pra ver que mesmo de publicações diferentes, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então as pessoas conseguem deixar os mangás nas prateleiras muito bem organizados, se você tem toque, isso ajuda muito. E eles geralmente têm mais ou menos esse tamanho, com exceção de alguns outros volumes que são um pouquinho diferentes, tipo o Waidoban, que é Wide-ban, que é literalmente um pouco mais largo, né, que nem a palavra em inglês. Aqui no Brasil, lá no comecinho, né, das publicações de mangá, eles fizeram um formato um pouquinho diferente, que é o meio tanko, que seria aqui em comparação, né, a gente tem as duas comparações de Sakura mesmo. Esse daqui é o primeiro volume japonês, que no total tem 12 volumes. E esse aqui é o primeiro brasileiro que saiu, que tem 24 volumes. Então eles pegaram e dividiram metade pra baratear o custo do mangá aqui no Brasil também. E dá pra ver que a qualidade das páginas, ela é realmente inferior aqui no Brasil, muitas vezes, né? Porque também tem a questão do custo e tem a questão do quanto a gente ganha aqui no Brasil também pra gastar com esse tipo de artigo, que é muitas vezes considerado de luxo. Posteriormente, aqui no Brasil, eles fizeram a versão de luxo de Sakura também, que ele seria considerado uma edição definitiva ou mais próxima, né, da edição original. Ela tem um formato maior, que é o que foi aderido aqui no Brasil depois de um tempo, e ela é do exato mesmo tamanho da japonesa, né? Ela tem a mesma quantidade de páginas. E, inclusive, tem páginas coloridas que seriam da edição de luxo mesmo ela não sendo tão especial, assim, em questão de impressão, em questão de trabalho de capa e etc. Então, eles fizeram duas versões de Sakura aqui no Brasil, mas elas não são tão parecidas, tipo, em questão de impressão, em questão de formato físico, quanto as japonesas. Outro formato que também é muito interessante que a gente tem aqui no Brasil é o duplo tanko, que é, na verdade, quando eles pegam uma obra e lançam ela, tipo, serão 2 volumes japoneses, virão um só brasileiro, como foi o caso de Blade e a Lâmina do Imortal,
que pela Conrad saiu em meio tankô aqui no Brasil, da primeira vez, e hoje foi lançado pela JBC, né, em 15 volumes, que na verdade no Japão são 30. Então, aqui no Brasil, no meio tankô da Conrad, estava no volume 38, e no Brasil hoje ela foi lançada pela JBC, né, de novo, agora em 15 volumes, que é metade do que o japonês. Então, a gente dá um jeito de adaptar pro público, pro mercado, né, acho que eles analisaram como seria mais fácil do público consumir, até porque muita gente já tinha os mangás anteriores que tinham saído pela Conrad e não queriam comprar a coleção inteira. Então eles deram um jeito de talvez diminuir os gastos da publicação e publicar em menos volumes com mais conteúdo, mesmo saindo um pouco mais caro. Além dos tankobon, que são esses formatos que eu falei agora, no Japão eles também publicam outras edições que são consideradas de luxo para colecionadores também, tipo o Kanzenban, que aqui no Brasil ficou famoso com a edição de Cavaleiros do Zodíaco, os Bunkoban, que são edições mais pequenininhas, né, para reviver geralmente uma obra mais antiga, e os Aizoban, que são edições de luxo, que geralmente tem muito mais conteúdo. Então eles têm vários tipos de publicações das mesmas obras. Então é como se, sei lá, você em casa que comprou os mangás lá na década de 90, né, no começo dos anos 2000, provavelmente comprou de novo quando eles saíram numa qualidade melhor. Então, lá no Japão, as pessoas devem ter, tipo, 5 publicações diferentes de cada obra, porque saiu, lançou, e a pessoa gosta muito, então ela coleciona. Coleciona tudo, né? Verdade. Não, com certeza. Tipo, eu tenho 4 volumes de Sakura. Eu tenho o primeiro que saiu no Brasil, eu tenho o segundo que saiu no Brasil, eu tenho em japonês, e eu ainda queria a edição de luxo, queria a edição de luxo japonesa que tem capa dura, e tipo, o papel é brilhante, ele tem tipo um glitter, assim. Era incrível, só que era R$50, tipo, há 10 anos atrás. Hoje em dia deve ser bem mais caro. Se isso não estiver no vídeo branco, eu não assisto. Eu coleciono mangás desde pequena e eu vi essa indústria se modificando conforme os anos foram passando. E é inevitável comparar os mangás brasileiros com os mangás japoneses, até porque eu comecei a consumir também os mangás japoneses para estudar a língua, para colecionar também e para dar dinheiro pros autores, porque às vezes não sai no seu país e você lê online, mas é legal apoiar os autores, então vale a pena se vocês puderem, né, se vocês tiverem esse acesso. Mas como eu falei lá no comecinho do vídeo, as situações dos dois países são bem diferentes, tanto com relação à indústria em si, quanto com relação ao nosso consumo. Então aqui no Brasil, a maior parte do público ou é desempregado, ou é estudante, ou é menor de idade. Então a gente não tem tanto acesso a tantas obras, para comprar tantas obras diferentes. Então às vezes a gente exigir demais das editoras, exigir uma qualidade absurda em todas as publicações, talvez isso faça com que eles publiquem menos coisa, porque é um dinheiro curto, né, para investir, e a gente acaba não tendo acesso a tantas coisas. Hoje em dia a gente exige muito das editoras aqui no Brasil, principalmente por conta dessa comparação, e são poucos os volumes brasileiros que realmente se assemelham aos volumes japoneses, né? Eu tenho 2 exemplos aqui, que são Mahotsukai no Yome, da editora Devir, que vem, né, com essa orelhinha e com a capa por cima. O papel também, a qualidade é diferenciada. E Great Teacher Onizuka também vem no formato semelhante ao japonês, inclusive veio com cartão postal exclusivo. E tem coisas no volume brasileiro que não tem no japonês. Inclusive as páginas coloridas, elas não são... a gente tem tipo uma edição mais luxuosa do que a edição que foi lançada no Japão. Então é bem interessante como as editoras têm se dedicado a isso, porque os fãs têm pedido, mas eu acho importante também que a gente se faça um questionamento aqui, né, dentro do nosso meio mesmo, pra ver o que seria realmente melhor pra gente. Porque quanto mais gente consome mangás, mais coisas eles conseguem trazer. E talvez, se eles não focassem tanto na qualidade da capa, na qualidade da gráfica, na qualidade gráfica, né, do produto, do formato em si, talvez eles conseguissem trazer muito mais coisa pra gente e a gente tivesse acesso a muito mais coisa legal. Então fica esse questionamento pra vocês, como uma questão de analisar como a gente, né, como nós, otakus, nos portamos perante as empresas, perante o nosso próprio meio. Porque às vezes a gente acaba se prejudicando, exigindo alguma coisa que talvez não seja a prioridade. Então eu acho que seria interessante a gente se questionar sobre isso. É sempre bom lembrar que as empresas sim visam lucro, mas se elas não visassem lucro, elas não iam funcionar, não iam ter recurso para se manter. Principalmente num nicho tão pequeno, né, dentro do nosso país. Por mais que ele já tenha sido muito maior,
A indústria de mangás, ela cresceu muito aqui no Brasil. A gente tem muito mais títulos do que a gente jamais teve antes. Então é muito legal a gente pensar em como a gente pode contribuir pra gente ter mais acesso. E não só a gente que tem dinheiro pra comprar os mangás, né? Não todos, obviamente. Mas pra pessoas que não tiveram contato com isso e que poderiam vir a ter contato e consumir também mais pra trazerem mais coisa pra cá. Então seria mais fácil, né? Pra ter mais acesso, se fosse um pouquinho mais barato, mesmo se a qualidade não fosse tão boa, pra todo mundo conseguir consumir, pra mais gente gostar, né, dos mangás e da gente ter muito mais coisa aqui. Então fica o questionamento, eu agradeço todo mundo por assistir o vídeo, acompanhem a gente, se inscrevam no canal e uma coisa muito legal que eu queria deixar aqui pra vocês é o post do J-Box, que fala de todos os termos específicos de todas as publicações, tanto no Japão quanto no Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem em detalhes como são as publicações lá no Japão. E eu quero saber de vocês, pra vocês a qualidade da publicação, ela é superior à quantidade de títulos que você pode consumir? Deixa aqui nos comentários se tiver alguma sugestão, se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário sobre esse vídeo, também deixa aqui, por favor. Isso, até a próxima!